E aí, galera, vamos para a segunda aula, né? Segunda aula é sobre um ponto muito importante: diagnóstico rápido e eficaz. Na urgência, a gente, na porta, é cobrado por eficiência, por número de pacientes que a gente atende. E a gente tem que atender com qualidade, né? Porque o hospital não quer saber se a gente, porventura, deixou passar um paciente que tinha uma gravidade e a gente mandou para casa, ou muito menos quer saber se a gente ficou firulando num paciente que era simples, achando que ele tinha gravidade. Então, fazer bons diagnósticos de maneira rápida e eficaz é fundamental, é uma habilidade fundamental para o plantonista de porta, tá? E aí, preparei uma aula simples, como eu falei, rápida, a intenção é que seja de 30 minutos, tá? Para a gente evoluir nesta habilidade de fazer bons diagnósticos rápidos e eficazes na urgência ali no contexto da porta, tá? O apoio que a gente recebe neste treinamento é da Apsen, uma indústria farmacêutica que tem uma linha de produtos assim muito boa para o contexto da urgência e emergência e que é uma parceira muito forte aí em educação médica continuada. Vamos lá. Falar de diagnóstico rápido e eficaz, a gente precisa saber que se trata de uma série de habilidades. A primeira, saber tirar uma boa anamnese. Assim, durante todo o curso, os professores falam isso pra gente, mas saber tirar uma anamnese que é rápida, dirigida para sintomas importantes e negando aquilo que é gravidade ou percebendo aquilo que é gravidade é fundamental. É disso que parte as hipóteses diagnósticas e o direcionamento para você pesquisar com exame físico ou exames complementares determinadas hipóteses. Mas tudo começa com uma anamnese muito bem feita, direciona um exame físico bem acurado, bem direcionado, bem focado, escreve tudo isso, sustenta a solicitação de exames complementares e depois desses exames, como você tem hipóteses, né, você fez diagnósticos diferenciais, esses exames foram solicitados para afastar ou para aproximar, para documentar, confirmar algumas hipóteses. Então, a análise desses exames tem que ser muito bem precisa e rápida também, porque não adianta você pedir exames os quais você não consegue interpretar, que você vai atrasar a vida do paciente, atrasar seu plantão, e as pessoas vão começar a notar isso, tá? Outra coisa, fez um bom diagnóstico de gravidade, rapidamente você tem que estar apto para fazer alguns procedimentos, ou pelo menos para comunicar que esses diagnósticos foram feitos e solicitar a ajuda de algum médico mais experiente. Ou seja, no meio ali da anamnese, você não conseguiu concluir, verificou um sinal de alarme, você já tem que correr com esse paciente para fazer um sinal de alarme de procedimento, que eu digo, né, sabe? Sei lá, uma dessaturação, uma, sei lá, sangramento muito importante, uma perda de patência da via aérea, um tórax abolido, um pneumotórax coletando muito rapidamente, hipertensivo, ou um derrame torácico volumoso. Você tem que parar o atendimento e conduzir esse paciente para um procedimento que ou você faz, ou você conduz, ou você encaminha para que um colega com mais habilidade o faça. Outro ponto que é fundamental para um diagnóstico adequado para um diagnóstico rápido e eficaz é a comunicação clara. Por quê? Se você se comunica de maneira clara e eficaz com esse seu paciente, ele te dar as informações corretas, você passa para o laboratório a urgência da maneira correta, você passa para a enfermagem a urgência correta, você passa o caso para o seu colega da porta ou da observação de maneira mais é, eficaz, mas, passando o que é essencial, o que aquele paciente tem de alterado, o que chama a tua atenção, o que te fez pensar naquelas hipóteses, faz com que tudo acabe se resolvendo de uma maneira muito mais eficaz, tá? Vamos lá discorrer sobre cada ponto. Assim, o diagnóstico rápido, a gente poderia dizer que ele tem um passo a passo, tem uma maneira de ser reproduzido internacionalmente, tal como os protocolos que eu falei na última aula. Você começa com a avaliação de sinais vitais. Muitos serviços têm triagem. Nesses que têm triagem, dá para a gente confiar? Dá pra gente, se der para confiar, então você já tem ali a primeira avaliação muito bem feita e agiliza a sua vida. Não dá para confiar ou não tem a triagem,
Você vai começar ali o paciente, dependendo da queixa, já bota um oxímetro no dedo, já puxa uma pressão ali, ele te diz, primeira frase, você já puxa a pressão nos 2 membros, você já faz uma ausculta cardíaca ou então uma ausculta pulmonar, porque algo que o paciente te falou te chamou a atenção que algum sinal vital dele vai estar alterado. Por que essa avaliação inicial é importante? Porque mais do que diagnosticar doença, é importante você diagnosticar gravidade. Você não sabe o CID desse paciente, não sabe que ele ainda tem, o que causou toda a doença dele, mas você sabe que ele está desaturando, você sabe que ele não está tendo murmúrio, você sabe que ele está com frequência muito alta, está hipotenso, você diagnosticou uma gravidade, você tem que agir em função dessa gravidade. Diagnosticar a doença na urgência, às vezes é uma das coisas que você não faz prioritariamente, mas sim verificar se tem alguma instabilidade de sinal vital. Então, a letra A, ou melhor, o primeiro ponto é fazer o ABCDE. Vias aéreas, função ventilatória, função cardiovascular, neurológico e exposição de lesões. Fez essa avaliação primária e você procura outros sinais de alerta. Esses estão tudo ok. Aí você aprofunda, faz uma avaliação secundária focada em sinais de alerta. Na urgência, tudo que se diz rápido, se diz perceber rapidamente se tem gravidade. Não tem nenhum sinal de alerta, função pulmonar cardíaca, ventilatória, neurológico ok, aí você vai para a categorização do paciente. Esse é um paciente que é grave? Não, não foi porque eu descartei anteriormente. Esse é um paciente que é simples? Porque não tem nenhum sinal de alarme, o diagnóstico que eu penso para ele é mais simples, então eu vou, se necessário, solicitar um exame, se não, vou fazer um exame físico aqui direcionado para deixar o paciente não só seguro da hipótese, mas também eu ficar seguro da hipótese. E sempre categorizou o paciente em grave, ou melhor, primeiro, instável, que é tipo gravíssimo, grave mais estável, potencialmente grave, simples, você já tem uma noção do que você vai fazer para esse paciente. E quais hipóteses diagnósticas passam pelo quadro desse paciente. O paciente basta dizer uma frase, ele ou o acompanhante dele, você consegue fazer isso. Então, você não precisa, na urgência, se ater em fazer diagnóstico de doença no primeiro momento. Você faz diagnóstico de gravidade, categoriza o paciente. Categorizou, tem algo que eu preciso fazer imediatamente para esse paciente? Não tendo, aí você passa às hipóteses diagnósticas. Aí você pergunta muito mais para esse paciente, se debruça sobre ele para fazer o exame físico e, eventualmente, você amplia com uma estratégia bem estabelecida de investigação. O que é uma estratégia bem estabelecida? O paciente se apresentou com isso, isso, isso para mim, de queixa. Eu observei essa e essa alteração de exame físico. Tenho essas e essas hipóteses. Eu preciso de alguma coisa para afastar alguma hipótese? Eu preciso de algum exame, algum dado para aproximar, para confirmar alguma hipótese? Se sim, aí eu vou solicitar o exame que vai me trazer proximidade ou afastamento da hipótese diagnóstica. Então, exame só é solicitado depois que você faz hipótese diagnóstica, tá? E aí lembrar, assim, se o paciente tem gravidade e instabilidade, ele não precisa de nenhum exame, ele precisa de uma conduta. Então, o paciente está aqui com um murmúrio vesicular abolido e sinais de instabilidade, eu vou pedir um raio-x? Não. Na minha avaliação inicial, ele tem alteração ventilatória. No meu sinal de alerta, ele tem sinais de que está comprimindo os vasos da base, ou seja, um pneumotórax hipertensivo. Classificação desse paciente: grave, está estável. Se a pressão ainda estiver estável, ok, mas é um paciente grave. Se a pressão já estiver caindo e taquicardíaco, com murmúrio, com taquipneia, paciente grave e instável. Eu vou ficar firulando sobre exame de raio-x, pedir uma tomografia de urgência? Não existe. Eu vou levar esse paciente para uma sala de estabilização para que ele tenha as condutas para o quadro dele. É uma drenagem de urgência, eu vou passar um gel ali só para aliviar e vou proceder com uma drenagem. Se eu não,
o cirurgião torácico, se tiver ali no ambiente do plantão, ou o cirurgião geral, ou o chefe de plantão, ou o colega da semi-intensiva da observação. Então, entenda, a última coisa que você faz é solicitação de exame. Diagnóstico rápido e eficaz passa por perceber se tem gravidade. Diagnosticar a gravidade é mais importante do que diagnosticar a doença na urgência, tá? Anamnese direcionada e eficaz. O que você precisa fazer? O motivo que o paciente trouxe ele para o hospital, às vezes não é o motivo da gravidade do paciente ou da doença do paciente de fato, tá bom? Então, você precisa focar naquilo que ele traz e numa história relevante que passe por todos os comemorativos ali daquela queixa. Por exemplo, de dor, você tem que saber a intensidade, quando começou, se irradia, se ela tem piorado com o tempo, o que o paciente fez para melhorar, se fez alguma coisa que melhorou, o que ele fez para piorar, se fez alguma coisa que piorou, enfim. Rodear ali aquela história e descrever os negas. Lembra que eu falei lá na aula de protocolo, aquilo que é importante para você aproximar ou afastar o diagnóstico, você tem que colocar explícito na sua anamnese. E você tem que perguntar explicitamente. Por exemplo, o paciente chega com dor torácica. Você vai perguntar, começou como? Ah, começou do nada. Aí você já descreve. Dissociada de esforço físico. Já teve outras vezes antes? Não, é a primeira vez. Tem quanto tempo que começou? Tanto tempo. Melhorou com alguma coisa? Não, não melhora com nada, não ameniza com nada. Teve irradiação? Tá com o coração acelerado? Tá com palpitação? Sim ou não? Tem coisas que você precisa colocar que sim, tinha presente isso, ou não, não tinha presente tal coisa. Porque é importante para não só você fazer o diagnóstico, entender o diagnóstico do paciente, tomar as condutas, mas qualquer outra pessoa que lê, seja um juiz, um perito, ou colega que vai assumir esse paciente na observação, ou na troca de plantão, entenda e continue o cuidado do paciente, tá? Identificar comorbidades. O paciente, ele não é uma tábula rasa, ele vem uma folha escrita, ou seja, ele vem com as doenças, com as marcas de tabagismo, etilismo, com medicações que ele faz uso que eventualmente podem provocar algumas alterações e doenças, tá? Vem com alergias, então tudo isso tem que estar documentado e tem maneiras de você fazer isso rápido. Enquanto você vai ali anotando as burocracias do prontuário eletrônico, você vai perguntando, e tal, tem isso, tem que doença, toma alguma medicação todo dia, e perguntar de maneiras diferentes. Às vezes a gente atende os pacientes que são leigos e a gente pergunta, se eu tenho algum problema de saúde? Não tenho nenhum problema. Se eu tenho alguma doença? Não tenho nenhuma doença. Se eu tomo alguma medicação? Tomo glifage, simvastatina, atenolol, captopril. Ele não tem nenhum problema de saúde na cabeça dele, porque ele está controlado às custas de medicação. Então, se pergunta, se eu tenho diabetes, pressão alta, colesterol alto, ou algum outro problema de saúde, problema no coração, problema no pulmão, problema no rim, tem alguma coisa? Não, não tem. Já teve infarto, já teve AVC? Não, não tem. Internou em UTI recentemente? Não, ótimo. Tomou alguma medicação recente? Não. Tem alguma alergia? Não. Pronto, segue. Tempo é fundamental. Que tempo? O tempo de instalação dos sintomas, o tempo em que eles se desenvolveram. É fundamental você entender e deixar isso documentado, não só para o seu raciocínio, mas para os outros colegas que vão seguir com o paciente entenderem também. E tem mnemônicos que facilitam essa coleta rápida, esse interrogatório rápido na urgência. O sample é muito utilizado no trauma, é basicamente você chegar com o paciente, quais são os seus sintomas, quais são as lesões que você tem. Tem alergia? Tem essas. Toma quais medicações? Tais. Qual é o passado histórico relevante? Ah, fez tal cirurgia, tem, sei lá, não tem tal órgão, ou já precisou fazer tal procedimento, então já sofreu um outro trauma, já teve uma fratura prévia em tal lugar, enfim. Líquidos, jejum, muito, como eu falei, é muito relevante em trauma, porque você vai saber ali qual a condição daquele paciente para passar por uma cirurgia. Nas cirurgias também, por exemplo, abdômen agudo, é importantíssimo você fazer uma história rápida dessa forma, porque você já consegue comunicar para o cirurgião alguma situação, ou consegue fazer uma hipótese diagnóstica mais rápida.
E definir também a conduta do paciente, né? Às vezes tem umas cirurgias que são de urgência e tem algumas que são urgenciáveis, né? Por exemplo, o paciente chega com apendicite, mas não tem sinais de supuração. Não faz sentido eu submeter esse paciente já sem jejum na mesa de cirurgia, né? Agora, o paciente séptico, mal, muito ruim ali, não está com jejum, mas paciência, né? Eu vou ter que submeter esse paciente a uma cirurgia rápida, porque ele tem condições de infecção generalizada na barriga que estão gerando descompensação e instabilidade. E o evento é descrever o que causou a lesão, por exemplo, no trauma, foi um acidente moto versus auto, sei lá, foi um acidente contra o anteparo fixo, enfim. OPQRST é um outro mnemônico, principalmente para causas clínicas, famosa doutorase que é muito utilizado, tá? O John Set, que é o início, a instalação, como foi que se deu? Iniciou há quanto tempo? Foi de maneira súbita, por exemplo, cefaleia. Essa instalação é fundamental. Em quanto tempo alcançou a dor mais intensa? Provocação. Teve alguma coisa que levou a dor, que faz com que a dor piore, que faz com que a queixa se intensifique? Paliativos, fatores que amenizam, fatores que melhoram. Ah, doutor, a dor de cabeça melhora quando eu fico deitado. Ah, a dor de cabeça piora quando eu movimento meu pescoço. A dor no tórax piora quando eu faço qualquer esforço, subo uma escada. Qualidade da dor. É a dor que é caracterizada, é a famosa característica da dor, né? É em peso, é em aperto, é em pontada, é em choque, é em queimação, região da dor, qual radiação, severidade, a intensidade do quadro de dor é muito importante, a intensidade do sintoma. Muitos pacientes se apresentam com epigastralgia, com pirose, achando que estão em franco infarto. Quando você classifica no OPQRST, você já consegue deixar não só claro o seu raciocínio para você mesmo, quanto para qualquer outra pessoa que lê, entendeu? Nas situações como dor torácica, que abre um protocolo bem estruturado em vários hospitais, é importante você descrever direitinho, porque preenchendo o OPQRST rapidão do paciente, você já consegue descrever se ele tem dor típica, tipicamente anginosa ou não, tá? E o tempo de instalação foi, começou há 2 horas e persiste dessa maneira. Começou há 2 horas, mas tem 1 hora que começou a melhorar. Ou então, não, começou há 3 dias, e aí vem piorando, vem melhorando de tal maneira, enfim. Exame físico focado, como a gente falou, né? Primeira coisa, começa com a ABCDE de verificar sinais de instabilidade. Depois você procura sinais de alarme. Lembra, sinal de instabilidade é diferente de sinal de alarme. Vou dar aqui o exemplo da dengue. O paciente com dengue tem alguns sinais de alarme, que pensa-se em quê? Em sangramento. Mas não necessariamente ele é um paciente instável. Pensa no paciente que tem dor abdominal contínua. É um sinal de alarme para dengue, mas não é um sinal de instabilidade. Paciente que tem pintinhas no corpo é um sinal que você fica de olho. É um sinal de permeabilidade capilar aumentada, de fragilidade capilar, mas não é um sinal de instabilidade, tá? E aí, depois que você faz a anamnese, você direciona o seu exame físico para as alterações que o teu paciente te contou. Então, não adianta você ficar fazendo um exame de tudo, como se você estivesse num ambulatório particular que você tem 1 hora ali para firular com o paciente. Não, você está na urgência, a ideia é que você atenda no máximo em 12 a 15 minutos o primeiro atendimento e tenha bom diagnóstico e tome boas condutas. Então, o exame físico tem que ser focado naquele que o paciente queixou. O paciente está com asma, você vai buscar sibilo, vai buscar saturação, você vai buscar frequência cardíaca, você vai buscar pressão, tá? Então, basicamente, sinais vitais você não nega para ninguém, você tem que ratificar mesmo quando tem triagem. Inspeção, palpação, percussão e ausculta, ou seja, a propedêutica, ela tem que ser para o sistema que está acometido. Cara, é o sistema gastrointestinal.
Então, propedêutica abdominal completa, bem feita, tá? É o sistema cardiovascular, propedêutica cardiovascular completa. Palpa até ictus, se for necessário, mas ausculta se tem sopro, vê se tem, na ausculta pulmonar, se tem congestão pulmonar, derrame pulmonar, tá? Derrame pleural, desculpa. Avaliação neurológica rápida e crucial. O que é isso? Você perceber se tem déficit neurológico. Tem uma coisa que é assim fácil e até educação para o paciente. O paciente se apresenta com um déficit agudo, sorria, franza a sobrancelha, feche com força o olho, movimente a língua para um lado e para o outro, caminhe para abraçar alguém e cante uma música. Pode resumir mais? Posso. Faça mungango com o rosto, faça mímica, faça careta, faça careta. 2, cante uma música. 3, caminhe para abraçar o acompanhante, ou então para apertar minha mão. Por quê? Você verifica mímica facial, que geralmente está alterada, você verifica motricidade da fala, que geralmente está alterada, e com o caminhar para abraçar ou para apertar a mão, você verifica motricidade geral, coordenação motora, tá? 4, busque sinais de lesões que exigem intervenção imediata. Ou seja, um pneumotórax hipertensivo, ou uma lesão exsanguinante, ou um paciente que está, por exemplo, com corpo estranho no olho. É uma coisa que acontece muito. É um corpo estranho perfurante, é outra. Corpo estranho acontece na pediatria, não tanto no adulto, mas corpo estranho na via respiratória, né, na via aérea. Então, você tem que buscar sinais ali no exame físico que exijam intervenção imediata mediante o que você já verificou ali de sinais vitais e de anamnese. Interpretação rápida de exame. Só interpreta rápido de exame quem sabe por que solicitou. Então, o que você tem que fazer muito bem? Anamnese estruturada, exame físico direcionado para o que você pensou ali na anamnese, hipóteses organizadas, uma estratégia de investigação, estratégia diagnóstica, e então você vai solicitar exames complementares se for necessário. Exames complementares, eles podem ser tanto para você deixar documentado no seu prontuário, por exemplo, dor torácica em paciente, dor torácica atípica, em paciente com múltiplos fatores de risco, você tem que solicitar um eletro, um raio-x para deixar documentado. Por quê? Porque se porventura, mais para frente, esse paciente infarte, vão dizer que lá atrás, no seu atendimento, ele teve o início de infarto, que é um negócio que não existe. Mesmo que ele tivesse, naquele momento, uma epigastralgia, uma pirose, uma dor de refluxo, uma dor de esofagite. Mas vão querer pedir o teu prontuário para ir lá no juiz dizendo, é porque ele teve um infarto depois e o médico foi... Ele já tinha ido na urgência e não diagnosticaram, o médico nem olhou na cara dele. Você pode ter feito o melhor atendimento. Se o paciente se sentir insatisfeito, ele vai recorrer, porque é direito dele duvidar. Agora, você tem que estar respaldado. Por isso que em algumas situações os exames são solicitados não só para afastar ou aproximar diagnóstico, mas para deixar documentado que não há diagnósticos de gravidade naquele momento, tá? Então, exames laboratoriais. Somos hemograma, eletrólitos, gasometria, marcadores cardíacos como troponina, são essenciais para avaliação rápida, mas eles só são essenciais para aqueles quadros que precisam deles. E quando ele for realmente importante, você pode, inclusive, pedir celeridade, tanto na coleta, ligando para a área de coleta do laboratório, quanto também de processamento. Radiografia, você às vezes pode conduzir você mesmo ali para o paciente para a sala de raio-x. Você pode olhar já na máquina do raio-x o resultado para você agilizar uma evidência de fratura ou uma evidência de sangramento na cabeça, no caso de uma suspeita de AVC, ou aquele paciente que você ficou na dúvida sobre ter um
um derrame ou mesmo um pneumotórax, você leva já direto para o raio-x, olha já na máquina do raio-x para você acelerar a interpretação, a visualização dos achados e conduzir da melhor maneira o paciente. Eletro. Tem o mnemônico freios, né? Você tem que olhar o eletro do seu paciente. Ah, mas o eletro vem laudado na máquina. A máquina falha muito. Ah, mas o eletro vem laudado por um cardiologista numa central. Às vezes, o cardiologista lauda o eletro olhando... Na verdade, o cardiologista lauda o eletro olhando o exame. Você tem que laudar o eletro olhando o paciente. Então, o paciente está com você. O cara já vem, às vezes, com o eletro laudado em alguns serviços. Você valoriza o laudo, sim, mas você vai avaliar aquele eletro à luz do quadro clínico do paciente. Mnemônico freios, né? Você vai ter que olhar o seu eletro à luz do seu paciente. Você vai seguir frequência, ritmo, eixo, intervalos, intervalo entre QRS, PR, ST, tá bom? Ondas e segmento ST. Vamos lá. Frequência, é rápido. A máquina às vezes já vem, quando é rítmico, já olha ali a frequência, é ótimo. Se não é rítmico, ou seja, se tem aquela alteração, né, o mesmo espaçozinho, você já olha, bate o olho e já vê que não é rítmico. Você faz aquelas regrinhas do quadradinho, quadradão, tá? Ritmo, você olha, tem onda P precedendo todo o QRS, QRS é estreito, tem uma regularidade das ondas QRS, não tem regularidade, não tem onda P, então não é ritmo sinusal, é ritmo outro, pode ser uma fibrilação atrial, quando não tem onda P e quando não é regular o espaço entre os QRS, tá? Pode ser uma taquicardia, porque está com frequência aumentada e o ritmo não está com, por exemplo, não está com aquele formato de QRS estreito, ou então o QRS está com formação diferente, anômala. Ritmo, uma bradiarritmia, frequência baixa, com onda P estendida, longa, e com, às vezes, onda P presente e não presente, enfim. Eixo basicamente se olha D1 e AVF. Se D1 positivo e AVF positivo, ótimo. Eixo dentro da normalidade. Se tem alguma alteração, aí você vai ter que olhar o D2, a derivação D2. Então, olha D1 e AVF. Se AVF, por exemplo, deu positivo, deu negativo, desculpa. Então, você vai olhar, porque tem possibilidade de estar 30 graus acima, fazendo com que a VF seja positivo. E ainda assim seja o eixo normal, tá? Então, você olha D1 e a VF. Se a VF, por exemplo, negativo, você olha D2. Se D2 positivo, então está dentro da normalidade, tá bom? Ondas, o formato das ondas, o tamanho das ondas. Tá regular? Tem sinais de um bloqueio? Tem sinais de um QRS que está distendido, um QRS que tem aquele entalhe, né, aquela orelhinha de coelho. Segmento ST, está infradesnivelado, está supradesnivelado? Sinal de infarto ou não, de isquemia ou não? A onda T, outra coisa, voltando ainda nas ondas, ela está apiculada, ela está achatada, ela está invertida? Basicamente, o que você precisa saber na elétrica? Tem isquemia? Isquemia aguda ou não? Tem bloqueio? Bloqueio é novo ou não? Tem onda aberrante? Onda aberrante sempre vai ser aberrante, sempre vai ser aguda, tá bom? Tomografia. Crânio, para ver sangramento no contexto da suspeita de AVC, né? Para saber se você vai trombolizar ou não o paciente. Tórax e abdômen para condições que são cirúrgicas ou para urológica, por exemplo, cálculo na urina com dor refratária tem indicação de tomografia de abdômen sem contraste. Paciente com histórico de cálculo já documentado, acima de 0,6, tem recomendação de fazer tomografia quando começa a ter dor em flanco. Paciente com sinais infecciosos associado a histórico de pedra e dor unilateral também tem indicação de fazer tomografia, tá?
sempre integrando com a clínica. Contraste, a gente só pede na suspeita de infecção ou de neoplasia. Angio-TC a gente pede quando? Quando a gente quer avaliar se tem falha ou isquemia, falha de perfusão. Então, angio-TC de tórax, aí você tem que dizer, vai olhar os vasos sanguíneos venosos ou arteriais. Por exemplo, no TEP, você vai olhar o quê? TEP, você vai olhar arterial, angio-TC arterial de tórax. Ah, você vai olhar uma suspeita de trombose venosa cerebral, angio-TC de vasos venosos do crânio. Vai olhar uma suspeita de AVC. Aí você olha, angio-TC arterial de vasos do pescoço e do crânio. Entendeu? Vamos lá. Procedimentos cruciais na urgência. Via aérea e oxigenação. Lembra que eu disse que você tem que estar apto? Então, o paciente desaturou, o paciente ali teve uma crise convulsiva, aspirou, começou a passar mal. Você tem que estar apto a observar e manter essa via aérea e manter uma boa oxigenação do paciente. Oxigenação é simples. Faz ali um catéter, faz uma máscara no inalante. Via aérea, aí entra um requinte um pouco maior. Depois que você pega a prática, fica mais fácil. Mesmo que você não tenha habilidade, você, nesses grandes hospitais, nesses locais mais estruturados, tem alguém mais preparado que você. Mas você precisa perceber a necessidade do procedimento de maneira mais rápida e urgente, tá bom? Acesso venoso, quase nunca a gente pega, tá bom? Quando pega é central, geralmente o paciente já vai estar na observação, já vai estar na semi-intensiva, e aí vai precisar de um central, tá? Ou então, porventura, se o paciente não tem via de acesso nenhuma, aí infelizmente vai precisar de um acesso central, tá? Monitorização, importantíssimo, vocês saberem, recomendar e deixar anotado que você solicitou monitorização para o paciente. Paciente com dor torácica típica precisa estar monitorado. Paciente que tem suspeita de TEP tem que estar monitorizado. Paciente que está com lesão sangrante importante, teve hematêmese, teve, assim, algumas situações compensantes importantes, tem que estar monitorizado, tem que estar documentado, multiparamétrico. Tem que estar um mini ECG ali, tem que ter uma oximetria, tem que ter uma pressão. Ah, mas esse paciente está melhorando, doutor. Tá, até quando vou monitorizar? Você define lá com a enfermagem, fazer uma gestão de leito, gestão de monitor, que nem sempre tem monitor para todo mundo. Drenagem de tórax, seja para pneumotórax, ou para derrame pleural, ou hemotórax, é algo que você precisa avaliar muito precisamente, muito rapidamente, porque é ameaçador da vida, principalmente o pneumotórax. Como eu falei, não vai pedir raio-x ou tomografia para pneumotórax hipertensivo. O que você vai pedir é um gel calibroso para você fazer um acesso rápido de drenagem, pelo menos transitória ali na urgência desse tórax, tá? Drenagem não, função de alívio. Função de alívio é uma coisa, é emergencial, tá? Drenagem é um negócio um pouco mais estruturado. Também pode ser emergencial, mas a punção é muito mais rápida de ser feita e alivia ali um pouco mais celeremente o sufoco do paciente. E as armadilhas comuns, viés de confirmação, por exemplo, paciente tem histórico de ansiedade, chega com dor torácica. É claro que você vai perceber não, você vai acreditar que ele está tendo outra crise de ansiedade, né? Mas se você ficar preso na hipótese exclusiva de que ele está tendo uma nova crise de ansiedade, paciente com 50 anos, vários fatores de risco, você deixa de, às vezes, pensar numa possibilidade de uma síndrome coronariana aguda acontecendo, um infarto acontecendo, tá? Então, o viés de confirmação, você fica buscando coisas para corroborar a sua hipótese. Ah, não, mas é porque ele está choroso, porque ele brigou com a mulher, ou então ele acabou de se separar, e por isso que ele está descompensando, sentindo dor torácica, mas é relacionada à ansiedade. E aí você fica procurando coisas para confirmar o seu diagnóstico. Ela anda sempre, quase sempre junto com a coragem diagnóstica, né? Que você fica o seu raciocínio numa ideia e você não explora diferentes diagnósticos, mesmo às vezes ignorando fatores de risco do paciente,
dados da anamnese que o paciente te conta, dados do exame físico que te fariam pensar e deveriam te fazer pensar em outras hipóteses. Esgotamento e fadiga, assim, comprometem muito a capacidade de pensamento, capacidade de clareza diagnóstica, capacidade de pensar em hipóteses diversas, afastar ou aproximar hipóteses diversas. A pressão do tempo acaba também te fazendo, às vezes, comer bola em alguns pacientes que estão ali limítrofes, tá? E quando eu digo limítrofe, não na gravidade, mas no diagnóstico. Que às vezes é um paciente que já está dizendo assim, doutor, estou com febre há 3 dias e uma tosse, mas eu estou bem, não tenho falta de ar de jeito nenhum, não tenho nada. Às vezes você se sente bem não fazendo uma ausculta pulmonar, porque a fila está na loucura, e aí o paciente tem a febre, mas pode ser só um resfriado, ele está bem. Só que a tosse dele é produtiva, a febre dele é acima de 39 graus. Se você não ausculta esse paciente e não documenta a ausência de ruídos adventícios, você corre o sério risco daquele paciente estar evoluindo numa pneumonia bacteriana e você deixar de ter feito o diagnóstico. Pode ser que não prejudique a gravidade do paciente, porque ele volta na persistência dos sintomas, mas se ele se ficar insatisfeito de alguma maneira com o teu atendimento e questionar, seja para o plano de saúde, seja para o hospital, seja na Secretaria de Saúde, seja no juiz, vai ter questionamento do seu atendimento e muito provavelmente ele vai ganhar contra você, porque você atrasou o diagnóstico dele. Eu entendo que você estava na pressão de vários pacientes, o paciente tinha um quadro limítrofe, mas às vezes você prescindiu de um cuidado com aquele paciente, de fazer um diagnóstico diferencial quando ele merecia. E comunicação inadequada é um ponto muito relevante para não fazer diagnóstico adequado. Se você não consegue se comunicar e tirar os dados fundamentais da história do paciente, se você não consegue comunicar as hipóteses para ele, não consegue passar o quadro de maneira adequada para o seu colega que vai te render, ou para o seu colega da observação de semi-intensiva, muitos diagnósticos são perdidos nesse passar de caso, nessa explanação do caso. E aí o paciente vai ficando perdido, prazos vão sendo perdidos, por exemplo, numa sepse, num AVC, no infarto, e aí o paciente vai se prejudicando e, eventualmente, sofre sequelas ou até morte, um desfecho muito ruim, e você vai ser questionado pelo hospital, pelo paciente, pelo juiz, pelo perito, tá bom? Então, tomar cuidado, porque a comunicação inadequada pode levar a erros em cadeia. E aí as estratégias para evitar armadilhas. Sempre revisitar o seu pensamento, ter uma criticidade sobre as suas hipóteses, aventar hipóteses diversas. Se você tem dificuldade, tem dúvida, use alguns recursos como inteligência artificial, procura protocolos. Inclusive, no curso, a gente vai disponibilizar diferentes ferramentas, checklists, fluxogramas, uso de inteligência artificial, demonstração em simulações, casos clínicos realistas. Para quê? Para que você forme esse pensamento crítico, de fazer um raciocínio adequado, de levantar hipóteses adequadas e conduzir para confirmação diagnóstica de maneira adequada. Quando você tiver dúvida, mesmo com todos esses recursos, pergunte para o seu colega. A humildade dentro da medicina é extremamente bem-vinda, tá? Como eu falei, checklists e protocolos são ferramentas que foram estruturadas para poder te servir para reproduzir, tá? Então, o fluxograma que alguém já preparou, já estruturou, te ajuda a cobrir os pontos mais importantes para que não haja falha relevante na condução do teu caso. Simulações e treinamentos são fundamentais para que você pratique reiteradas vezes aquele cenário antes que você seja submetido. E quando você seja submetido, você diminui o nível de estresse e tem uma resposta mais pronta, mais reflexa, a gente até brinca, medular para aquela situação. Comunicação assertiva, tanto com o paciente para um alinhamento de expectativas, de diagnóstico, entender o que está acontecendo, quanto também para os outros colegas, tanto da equipe de enfermagem, equipe de laboratório, equipe médica mesmo que vai assumir o paciente na observação ou na semi-intensiva,
ou mesmo vai receber o paciente na chegada do plantão. E busca por segunda opinião é sempre bem-vinda, porque você evita que você fique preso num diagnóstico, numa alteração, e fique rodando em círculos ao invés de ir, de fato, no que o paciente tem. A colaboração, a exposição do quadro para o chefe, para um colega mais experiente, ou para um colega parceiro que tem o mesmo nível de experiência seu, é muito importante para poder conseguir fazer diagnósticos mais amplos. E aí a conclusão é seguinte: separe sempre gravidade de chatice. O que é isso? Comece assim. O paciente vai relatando sintomas para você, você já com esses sintomas busca sinais de gravidade. O que é chatice? Aquilo que o paciente sente muito, queixa-se muito, mas não é instabilidade, não é gravidade, não é diagnóstico mais sério. Você explica para o paciente isso e você já conduz o seu exame físico para acalmar o paciente e para documentar que é uma chatice, não uma gravidade. Ou então você já bota todos os aparelhos no paciente para medir sinais vitais e verificar a instabilidade e gravidade para mandar esse paciente para um leito de estabilização ou para realizar algum procedimento. Identificou a gravidade, tem que ter um passo a passo estabelecido para você seguir, um protocolo, um fluxograma, uma orientação. O que é que você vai seguir logo após identificar a gravidade? Para onde você manda o paciente? O que é que você pede para esse paciente? Qual procedimento você realiza? Sempre considerar mais de uma hipótese diagnóstica para o caso. Tanto isso demonstra no seu prontuário que você tem perícia para aquele tipo de atendimento, que você se dedicou ao paciente, quanto também você evita erros, né? 4. Sempre tenha recursos diversos à sua mão. Inteligência artificial, fluxogramas, checklist, colegas mais experientes, protocolos padronizados. Você tem que ter isso à sua mão para que você não venha a errar. E se errar, você tenha assim, o respaldo de que foi uma fatalidade. Que você fez tudo quanto pôde de protocolo atualizado, de recursos para fazer um bom diagnóstico e conduzir da melhor maneira, mas eventualmente ou errou, ou então o desfecho tinha de acontecer independente da sua atuação. Essa foi a aula. É uma aula que é fundamental, é uma aula norteadora. As aulas do curso, do treinamento, são mais aprofundadas, são mais embasadas em troca de experiências, em casos verídicos, em casos reais, trazendo modelos de atuação, modelos já de anamnese, modelos de exame físico, fluxogramas de atendimento, assim, paciente que chega com dor em flanco, o que você faz para descartar pedra, para descartar infecção, para descartar dor musculoesquelética, tem todos esses fluxogramas com recursos adicionais. E as próximas aulas são aulas, deixa eu só olhar aqui direitinho para vocês, para dar o cronograma correto. Pronto, a próxima aula vai ser de casos complexos. É uma aula que eu acabei dividindo em duas, tanto casos clinicamente complexos, que é a primeira parte, a segunda parte é a aula de casos eticamente complexos, porque na porta só o que a gente tem é litígio, decisão crítica para tomar, recusa de tratamento proposto pelo... A gente propõe um tratamento, o paciente recusa, ou então solicitação de tratamento ou conduta inadequada na urgência, que é eletiva, o paciente briga, bate o pé, você tem que saber se sair nessas situações, deixar tudo bem documentado para um eventual questionamento judicial, enfim. A próxima aula é bem legal, e eu espero vocês, tá bom? Valeu!